E aí galera, beleza? Tudo bem? Vamos lá? Hoje vamos falar sobre a morfossintaxe do verbo. Como eu já comentei, a morfossintaxe, ou a gramática de uma maneira geral, na prova do Enem, não aparece simplesmente como gramática, assim. Aparece sempre associada a alguma outra coisa. Interpretação de texto, por exemplo, ou qualquer outro conteúdo, qualquer outro conhecimento de alguma outra área que você precise ter, ok? Bem, o texto que a gente vai analisar, na verdade, essa questão que a gente vai tratar agora, ela quer que você saiba sobre a morfossintaxe, ok? A morfossintaxe do verbo e que você tenha conhecimento sobre gênero textual. No caso, o gênero textual tratado aqui é o texto de opinião. É o texto que você apresenta um ponto de vista e argumenta esse ponto de vista. A gente sempre aprende em sala de aula que quanto mais distante você estiver das suas afirmações, dos seus argumentos, o texto ele é mais objetivo, menos subjetivo e mais objetivo. Isso quer dizer que quanto mais objetivo, né, mais próximo da argumentação você vai estar, de uma argumentação mais coerente, mais enfática você vai estar, ok? Vamos lá. O texto fala sobre novas tecnologias. E o interessante é que essa questão já deixa para você sublinhadas as palavras que você precisa analisar. Então você vai ver que logo ali no início do texto, primeiro parágrafo, a gente tem a palavra carregamos, o período começa assim. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o futuro tão desejado, que está falando sobre as novas tecnologias. Aí depois vem, todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso ou de um aparelho capitalista controlador. Você tem que saber por que o autor utilizou esse tipo de verbo, essa estrutura, essa forma do verbo. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbólica de dependência mútua com os vínculos de comunicação. Lá no último parágrafo ele coloca assim, a palavra somos e a palavra controlamos no finalzinho. A palavra somos vem assim, não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão, somos livres para nos aprisionar. E no final, na qual tanto controlamos quanto somos controlados. Na verdade, é para você analisar a importância desse tipo de verbo, dessa estrutura de verbo, nesse gênero textual. O enunciado da questão se apresenta para a gente da seguinte forma. Ao escrever um artigo de opinião, o produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido, como nós falamos no início desse vídeo. Diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais, que você já analisou previamente, em destaque, objetiva o quê? A letra que tem que ser marcada nessa questão é a letra D, que fala tornar o leitor copartícipe. Ou seja, eu dou a minha opinião, mas eu faço com que você participe da minha opinião. Eu te responsabilizo também sobre aquilo que eu estou falando, ok? Então, tornar o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é manipulado. Okay? Então, na verdade, entender a estrutura do verbo, a importância da estrutura do verbo na construção do texto. Valeu, galera. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Bem, galera, hoje nós vamos falar sobre os textos ficcionais da literatura brasileira. Os principais movimentos literários que são cobrados na prova do Enem são o romantismo e o modernismo. Se você conseguir fazer uma comparação